Oi, pessoal! Temos aqui um novo episódio do LegalCast, o podcast do Mackenzie. E hoje estamos aqui com pessoas incríveis. Eu gostaria de apresentar o meu co-host. Se apresenta, co-host. Oi, pessoal, eu sou o Pedro, co-host do podcast Legal Hackers. E a gente está hoje aqui com o nosso convidado, Bruno Gélio. Tudo bem, pessoal? Sou o Bruno, sou gerente jurídico da Icato Seguros, sou entusiasta da inovação e estou aqui para bater esse papo com vocês. Hoje o Bruno está aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre Seguro 4.0, qual é a relação dele com o direito, qual é a relação dele com a tecnologia. Bruno, eu queria começar te perguntando um pouquinho sobre como você chegou nessa área, do direito relacionado com a segurança, com os seguros, enfim. Qual foi a sua trajetória nesse sentido? Eu caí de paraquedas, né? É óbvio, porque assim, antes de mais nada, assim, eu queria parabenizar vocês, porque é muito bacana estar falando num podcast, né, da Mackenzie, de faculdade, né? Tá falando de seguros, porque é uma matéria que não tem, né, na faculdade. São raríssimos os programas, os currículos que têm, às vezes, uma cadeira, um créditozinho de seguros, às vezes é eletiva. Então, assim, a gente acaba não falando de seguros quando a gente está estudando direito na faculdade, e é uma matéria do Código Civil. Não só é uma matéria do Código Civil, como a gente agora está num momento muito importante para os seguros, que a gente está falando, está saindo o marco legal dos seguros, né? Então, a parte de seguros do Código Civil, ela vai ser toda revista e vai ter uma lei própria de seguros. Então, acho que cada vez mais importante a gente trazer isso para a academia, trazer isso para os bancos da faculdade, para abordar, porque é um mercado gigante, então, parabéns para vocês da Mackenzie de estar levando isso para a galera. E eu posso interromper? Vamos lá! Pô, que isso, pessoal, não vou conseguir participar dessa água aqui, Júlia. Pô, esse episódio é fantástico, vou poder participar, está aí na final agora. Bom, gente. É pessoal, ele me convidou, mas não quer Não, fazer. eu não gosto do Bruno, eu não gosto. Então, gente, é isso aí. Bom episódio. Tchau, Pedro. Bom, aproveitando o gancho que você tinha falado, essa questão de não ser muito discutida na faculdade, na matéria, como que você pode explicar para alguém como funciona, como é que para alguém que não sabe nada? Assim, vamos lá. Seguros, como é que, primeiro, voltando à pergunta da Júlia, né? Eu caí de paraquedas, porque é isso, porque você, quando está na faculdade, você não estuda, você não sabe que existe esse nicho de atuação, né? Então, eu era estagiário na Icatu Holding, né? Então, eu era estagiário da Holding, que é a empresa que tem a seguradora como uma investida. Então, eu era um dos negócios da empresa que eu trabalhava. Então, esse foi o meu contato inicial. E mesmo assim, era um contato mais de longe. Então, assim, eu sabia que tinha a seguradora lá no grupo, mas eu não sabia se era de comer, beber ou passar no cabelo. Então, eu sabia que existia ali uma seguradora, mas tá legal, aí. E aí eu sabia que era de seguro de vida, previdência, capitalização, mas mesmo assim ainda não era muito a minha área ali. Mas por estar na holding do grupo, eu tive acesso a um produto securitário. Então eu tive desde os meus 21 anos, eu tenho previdência. Então eu já comecei ali, aquela sopa de letrinha, PGBL, o que é, não sei o que, então eu já comecei a ter contato com isso. E aí por isso que depois eu fui mais me aprofundando, conhecendo, acabei saindo da holding da Icatu para rodar o mercado, ganhar experiência, né, queria fazer outras coisas, e depois teve uma oportunidade de voltar para o grupo. E aí quando eu voltei para o grupo, essa oportunidade foi na seguradora. E aí foi quando eu tive contato no dia a dia e aprendi toda a parte regulatória, toda a parte do direito que está envolvida ali no dia a dia de uma seguradora, né? Porque não é só o direito específico, né, de seguros, né? Você faz muita parte contratual, faz muito direito civil, né, sucessório, né? Então, porque você tem a questão da regulação, né? A gente está falando muitas vezes de morte, né? E até uma questão, entrando na sua pergunta, do porquê que a galera não gosta de falar de seguro, né? Você fala de seguro, não vou morrer agora não, estou muito novo. Não, o ser humano ele é egoísta por natureza, né? Não, vou pensar no negócio que vai ficar para os outros. Elas esquecem que você pode usar o seguro em vida, né? Que a previdência é para sua aposentadoria, né? E a gente está, hoje, cada vez mais destacando, eu acho que
principalmente vocês, na faculdade ainda, já estão começando a falar de questão de longevidade. Sim. Vai todo mundo viver mais. Sim. Como é que você vai lidar com isso no futuro? Como é que você vai lidar com a sua situação financeira no futuro? Né? Então, como é que você vai se planejar para isso? Então, seguro não é morte. Seguro não é... Apesar de ser uma conversa difícil, e é uma conversa que a gente tem que ter, porque as conversas difíceis elas têm que existir, mas a gente está falando de planejamento financeiro, educação financeira, planejamento sucessório. Como é que você vai se preparar para a sua vida? Hoje é você, mas daqui a pouco você está casado, daqui a pouco você tem filhos. Se você não tem filhos, você pode ou não casou, você pode ter pais que dependem de vocês, irmãos que dependem de vocês. Hoje a gente tem uma questão familiar muito plural. Então a gente precisa falar desses produtos, né, que eles vêm para resolver os problemas de nós do futuro. Sim. Né? Então eu acho que quando você fala de seguro, de previdência, de capitalização, é você ter um autocuidado com você mesmo. Você está investindo em algo. Em você, você entendeu? E... Caiu ali, ó, a luz. Bom, pessoal, eu acho que essa resposta acabou de mostrar pra gente a importância do seguro e que não é só sobre nós, né? Na verdade, é uma forma de pensar no seu futuro, né? É um investimento na sua vida, enfim, pro futuro dos seus familiares, eventualmente. Muito obrigada por ter explicado isso pra gente. Mas, em continuidade, eu queria te perguntar, qual é a diferença do conceito de seguro que nós conversamos agora para o seguro 4.0? É uma boa pergunta, Júlia, porque aí eu vou fazer uma pegadinha com vocês. Ai, meu Deus. O Colocar a que, gente que, na saia justa. o que é seguro 4.0? Você vai chegar numa seguradora, num corretor e falar, quero um seguro 4.0? Isso é um produto? Eu acredito que seja uma coisa mais desenvolvida, uso de alguma tecnologia em si. Tem a ver com inovação. Razoavelmente é isso. A gente, quando está falando de 4.0, a gente está fazendo uma referência à Revolução Industrial. Certo. Né? Então, o que vocês devem ter escutado isso várias vezes. O advogado 4.0 não é um advogado moderno, não é um robô advogado. Eu quero contratar um advogado. Eu quero contratar, chega lá no escritório de advocacia, mas o seu advogado é 4.0? Aí vem um cara de startup, oi, eu sou o seu advogado. Não é isso. Não é isso. Quando a gente fala 4.0, isso tem para tudo. Economia 4.0, medicina 4.0, direito 4.0, seguros 4.0. A gente está fazendo uma referência à Revolução Industrial. E o pilar desse 4.0, desse conceito 4.0, dessa revolução, na verdade, eles são três pilares. Né? É um pilar que você tem uma utilização de um pensamento ágil, que você tem uma transformação, uma revolução ao digital, tá? E que você tem também uma questão centrada no usuário. Então, ela é voltada para UX, CX, né? User Experience e Client ou Customer Experience. Então, quando você aborda todos esses pilares e traz esses conceitos para a sua atuação, aquilo ali vira um seguro 4.0, aquilo ali vira um profissional 4.0, aquilo ali vira um ramo da economia 4.0. Então não é um produto em si. Então é como você está aplicando esses conceitos naquilo que já existia. Então o produto é o mesmo, mas eu vou começar a aplicar esse conceito e aí ele vai virar um seguro 4.0. É o futuro do seguro, é como a gente vai se relacionar com o seguro, como é que ele vai ser comercializado, como é que ele vai ser regulado, como é que você vai entregar para a sociedade aquele serviço. Então, quando a gente fala de 4.0, isso se aplica para tudo. Essa questão de trazer esses conceitos. Então, não tem um seguro 4.0 por si só, mas é a forma como você lida, a forma como você se relaciona com a seguradora, com o cliente, com o regulador, e aí isso vai transformar a indústria do mercado securitário. Eu tenho uma pergunta bem importante que é assim, a tecnologia, ela sempre chega, não tem como parar, né? Ela sempre vai chegar, e às vezes as pessoas têm medo do que a tecnologia vai trazer, seja por inteligência artificial, as pessoas às vezes
não querem entender porque parece ser muito difícil, é uma coisa que traz medo porque às vezes é confuso de entender, ou apenas a gente só tem uma cultura que às vezes manter o tradicional é o melhor, né? E o seguro também traz esse medo, né? Como a gente já conversou. Você acha que usando esse caminho da tecnologia a gente consegue transformar as duas visões, uma visão mais fácil do cliente entender, uma coisa mais a pessoa sinta vontade de querer entender aquilo, não fique com uma aversão ao assunto. Então, eu acho que você tocou num ponto que ele é essencial, porque esse é o grande desafio. Sim. Né? Quem já não ouviu a expressão sair da zona de conforto? Sim. Né? A zona de conforto é boa, né? Você tá ali, aconchegado. É o Né? tradicional, É o tradicional. né? Você, deixa que eu tô aqui, tá bom, não sei o quê. Mas esse é uma das grandes restrições ou impeditivos para você fazer qualquer coisa. Sim. O ser humano, ele tem resistência à mudança. Sim. E aí não é só o ser humano cliente, o ser humano empresa, assim falando, porque a empresa também está acostumada a fazer aquilo daquele jeito. Empresas são pessoas, né? Não é o CNPJ que está ali, né, fazendo. Então são as pessoas físicas que comandam a empresa e as pessoas físicas que atuam, operacionalizam aquela atividade. Então, se aquela pessoa ela tem uma resistência de usar uma tecnologia, de fazer uma automação, aquilo ali não vai para frente. Então, assim, esse é a primeira, eu diria que é a barreira de entrada, né? Quando você está falando em mudar qualquer coisa, e principalmente quando a gente olha para a nossa atividade, que é o direito. Sim. O direito, ele está passando por um momento de transformação exponencial. Sim. Porque, e foi assim, né, que eu, Bruno, comecei a caminhar para esse lado da inovação jurídica lá em 2017, por aí. Porque eu ficava incomodado que a gente fazia as mesmas coisas da forma que elas eram feitas há 50 anos. Você só mudou ali, saiu da máquina de escrever para o computador, mas é isso, o contrato era aquele papel, era aquele, todas aquelas cláusulas, você falando lá, volta e meia em latim, e, cara, eu me incomodava muito, por que a gente faz isso aqui assim? Porque isso sempre foi feito dessa forma. Sim. Sempre foi feito dessa forma, para mim, é um soco no estômago. Então, eu acho que essa barreira é a primeira a ser vencida, né? E aí a gente está, óbvio, hoje num mundo que ele está ultra conectado. Sim. Então, além da gente estar sendo bombardeado com novas tecnologias que a gente ainda não sabe e não tem a consciência do que elas vão ser daqui a alguns anos. Sim. Tem algumas tecnologias que, no meu sentimento, elas vão ser transformadoras de uma maneira absurda. Eu acho que a nossa profissão ela vai se transformar. Ela não vai mais permitir que a gente mantenha isso, né? Mantenha o status quo. Sim. Eu acho que, assim, quando a gente está falando de inteligência artificial, principalmente a generativa que é hoje, mais ainda a geral, Sim. E que a geral é a que vai mudar o jogo. Eu acho que eu estava até ontem na Fenaló, num painel para falar de inteligência artificial, e a gente eram 4 debatedores, né, 4 painelistas, e era muito bacana que cada um tinha uma visão diferente. A gente tinha o Marcelo Horácio, que era um cara que, assim, o Marcelo e o Felipe Pacheco, né, de empresas mais tecnológicas, né, o Marcelo da Pearson e o Felipe do iFood, e eles estavam assim, cara, não, a inteligência artificial vai mudar o jogo, e o Guilherme Costa, que é da Renner, ele assim, cara, a inteligência artificial não faz nada pelo direito que o direito por si só já não possa fazer por ele. A gente está vendo uma questão só de eficiência, de ganho de tempo, etc. e tal, mas você tem que ver o custo-benefício, né, da aplicação, é ganho de tempo, eficiência, mas e as questões éticas, custo, privacidade, então Sim. Como é que a gente modula essas coisas para que isso dê certo? Mas a gente estava falando da inteligência artificial generativa, sendo que o ChatGPT-5, por exemplo, ele já está caminhando para usar os assistentes de inteligência artificial. O AutoGPT, que já está no GitHub, ele já vem falando de
ele já vem falando, não, ele já utiliza inteligência, o algoritmo dele já traz a inteligência artificial mais próxima da geral que a gente vê por aí hoje. Então, assim, ele se melhora automaticamente, ele precisa só do prompt inicial, depois ele precisa do humano, ele se resolve sozinho. Ele melhora o prompt, ele melhora o código, ele vai até entregar a demanda. Se você tiver acesso ao seu cartão de crédito, ele faz a compra por você. Demais isso. Entendeu? Demais. Então, eu acho que quando a gente der o salto dessa questão da inteligência artificial generativa para a inteligência artificial geral, a gente vai ter uma mudança de paradigma muito grande. Sim. Muito grande. E, então, essas barreiras do uso da tecnologia, do uso da adoção, e aí a gente falou só de inteligência artificial, mas tem N outras, né? Elas, quando a gente aplica isso no mercado securitário, é um grande desafio. Sim. Porque, historicamente, o mercado securitário é um mercado conservador. Sim. Né? Você lida com risco. Você está falando, muitas vezes, de mutualismo. Né? Então, como é que você decide, né, utilizar novas ser early adopters de novas tecnologias ou mudanças comportamentais? Assim, não for a forceps mesmo, tem que ser exigência do mercado. Sim. E aí, você, além disso, você está num ambiente que é muito regulado. A gente tem aí o Conselho Nacional de Seguros Privados, a SUSEP, quando a gente fala da parte de seguros, né? A Previc, quando a gente fala de previdência fechada. É um ambiente muito regulado, um ambiente muito conservador e que é uma barreira adicional para você começar a quebrar e avançar, né, nessas demandas. Mas a percepção que eu tenho é que o mercado está conseguindo. Há ainda há pequenos passos, sim, mas sim, a gente está evoluindo bem. A gente não tem, por exemplo, uma cultura de autorregulamentação como a gente vê em outros países, né? Mas eu acho que as seguradoras nacionais aqui, elas estão fazendo um belo trabalho. E eu acredito que quanto mais as empresas começam a usar esse tipo de tecnologia, a desenvolver, mais você força o mercado a ter uma mudança. Exato. Você sai na frente, né? Elas vão trazer um benefício para a empresa que pode ser um susto no começo, mas certamente vai dar em algo que vai ajudar. O cliente que manda. Uhum. O cara que entrega o melhor serviço, ele vai abocanhar mais clientes. E aí o pessoal vai começar a olhar e falar, opa, o que eles estão fazendo, não sei o quê. Porque quando você olha, voltando, né, a gente acaba voltando para uma das perguntas iniciais, a penetração de seguros no Brasil é muito pequena, é muito baixa, 4% da população. Quando você olha isso, por exemplo, no Japão, raramente uma criança sai da maternidade sem um seguro de vida. É cultural. Sim. A gente tem questões culturais, né, ainda que envolvem a nossa relação de consumo, a nossa relação com o seguro. Sim. Então, hoje, 4% da população só que tem seguro. Se alguém cria uma solução, entrega um produto melhor e boa parte desse mercado migra para essa solução, naturalmente as outras seguradoras vão correr atrás. Por quê? Porque os seguros, quando você olha o produto em si, é difícil você ter uma inovação no produto, porque os produtos são muito regulados, eles têm uma norma muito técnica para você... Não dá para fugir muito, eles são produtos de prateleira, a aprovação deles na SUSEP fica pública, então você consegue pegar, copiar, fazer igual. Então, assim, você não tem... vou inovar aqui, porque esse seguro aqui vai ser só meu e eu vou ter a patente disso e ninguém vai poder fazer. Não acontece isso. Então, o que acaba sendo o diferencial mesmo no mercado é o serviço que a seguradora entrega. Então, como é que você vai se relacionar? E aí a gente volta para a questão do 4.0, né? Porque quando você aplica as metodologias ágeis, né, o pensamento ágil, quando você começa a aplicar essa transformação digital, porque a transformação digital ela não precisa ser só no produto, mas ela pode ser no canal de distribuição, né? E quando você volta os seus esforços para aquele serviço estar
centrado no cliente, centrado no usuário, para que ele tenha uma melhor experiência de contratação, para que ele tenha uma melhor experiência na manutenção do seu produto e para quando ele vá precisar de fato daquele produto, seja ele ou seja o familiar dele, aquilo também não seja traumático, seja uma experiência boa. Então aí sim você está falando de seguros 4.0. É claro que é muito mais bacana você virar e falar assim, não, porque agora a gente está aplicando inteligência artificial, a gente está aplicando... Mas assim, é difícil você falar que você está aplicando uma inteligência artificial em toda a cadeia produtiva, né? Se você consegue aplicar a inteligência artificial, você consegue aplicar automação, você consegue aplicar em partes do processo para melhorar cada processo, né? Então você pode, por exemplo, aplicar uma inteligência artificial na subscrição para falar da aceitação do risco. Então, quando você está comprando, e hoje você já está comprando no seu smartphone, você já consegue fazer um meio remoto para contratação, e às vezes você está ali preenchendo uma declaração pessoal de saúde, que às vezes é necessária para você preencher, ter uma inteligência artificial já analisando aquilo ali em segundos e dando, com base nas regras e nas políticas da seguradora, a aceitação para você ali instantânea ou não daquele seguro e impactando na precificação, porque se você preencheu lá X para alguma coisa vai ser mais caro, ou se você preencheu X para outra coisa vai ser mais barato, e aí você conseguir fazer isso individualizado ao nível do cliente, isso é seguro 4.0. E aí a gente falou só da contratação. Sim. Aí, quando eu te entrego uma pólice, né, seguro é muito técnico, com termos, cara, que assim, quem não trabalha em seguradora dificilmente vai compreender. E aí eu uso aqui um exemplo para vocês que é muito simples e básico. Quando eu falo em prêmio, o que vem na cabeça de vocês? Uma conquista, assim, não vem nada É bom, né? É, sim. Prêmio você vai ganhar ou você vai... Ganhar. Vai ganhar? Então, Troca. em seguros, prêmio é o que você paga. Ah. É como se fosse a mensalidade. Nossa, entendeu? então é complexo. E assim, isso eu tô falando, gente, no nível mais básico aqui. Só, sim, eu imagino, É. eu imagino. Que ainda é uma palavra assim, prêmio, mas com certeza tem uma linguagem que é bem diferente, né? Bem mais técnica, mas... Você fala como se uma pessoa aqui na rua, vou te dar um prêmio. O cara, opa, o que eu vou ganhar? Mas não, no seguro prêmio é aquilo que você paga todo mês para você se manter segurado. Ó, pessoal, fiquem espertos. Se alguém chegar com vocês na rua com essa, fiquem espertos. Não, a galera não, a gente já... O mercado já evoluiu muito, não tem essa mais contratação por pegadinha. Primeiro, eu queria te elogiar, porque eu achei que esse pensamento, esse estalo que você teve de eu não quero que as coisas continuem sendo feitas da mesma forma, vamos inovar, vamos fazer alguma coisa diferente. Eu acho que isso é muito um pensamento assim de líder, sabe? De uma pessoa que quer transformar as coisas, que quer inovar. Então eu queria primeiramente te elogiar por Obrigado. isso, porque são pessoas assim que transformam a sociedade. São pessoas assim que vão aos poucos melhorando as coisas, né? Ajudando a inovar, enfim. Então, primeiro eu queria te elogiar por isso. E você também mencionou um pouquinho sobre a regulamentação, a parte ética do seguro, ou se vier algum produto novo no negócio, como isso funciona, como se relaciona com a área jurídica, como exatamente você age nessa parte. Bom, muito bacana a sua pergunta, porque assim, eu acho que acabei não falando aqui, né? Mas eu hoje, a minha atuação, ela é consultiva. Eu sou consultivo de negócios. Então, literalmente, o que a gente quer é ser um parceiro do negócio. É um jurídico que ele não está voltado para o problema, ele está voltado para a solução. É um jurídico que não está voltado para o conflito, ele está voltado para a construção. É um jurídico que ele quer estar envolvido do início ao fim, porque quando a gente não é envolvido e a gente é apresentado a uma situação no final, ou às vezes quando ela já está estressada, a gente vai trabalhar
para resolver aquilo da melhor maneira possível, né? Então, só que às vezes você acaba tirando um coelhinho da cartola que ele faz au. Mas beleza, Você né? mencionou Resolveu. que, assim, Mas- às vezes tem que ser até psicólogo, né? É. Nessas situações. Mas assim, quando a gente é envolvido do início, a gente participa da construção, a gente tenta criar as hipóteses de cenário futuro, da onde aquilo ali pode dar certo, da onde aquilo ali pode dar errado, né? E muitas vezes a solução ela não é jurídica, ela passa pelo produto, ela passa pelo comercial, ela passa pela relação com o parceiro, ela passa pela interação com o cliente. E muitas vezes o jurídico ele está ali só para auxiliar ou materializar aquilo no final. Então, quando a gente é envolvido, né, lá no início das discussões, no início do problema, a gente consegue fazer essa atuação, né, que é uma atuação consultiva, né, de estar ali, de criar cenário, de criar hipótese, validar as hipóteses, entender. A gente não está ali para fazer coisas sem risco, né? Seguros é risco, né? A gente está falando de risco, né? E a gente, né, viveu nos últimos anos riscos que sequer eram conhecidos ou mensuráveis até então. Então isso mostrou e ensinou para a gente muita coisa. Então não é o jurídico, principalmente um consultivo como eu vejo, ele não serve para virar e falar não, né? Ele tem que falar desta forma não, mas vamos seguir por esse caminho, vamos construir, eu acho que é ali entender os cenários possíveis, aplicar a empatia ao negócio, porque bem ou mal você está ali, né? É um jurídico de negócio, você quer construir aquilo, e aí você vê como aquilo é viável juridicamente, como aquilo ali você consegue seguir trazendo uma segurança jurídica que você esteja confortável, né? que a sua organização esteja confortável de seguir, sabendo que ela pode ter um risco, né? Maior ou menor, um risco de detecção maior ou menor. Então, você constrói isso desde o início, e aí é o que a gente... uma grande parte do nosso dia a dia é participar de reunião, é brainstorming, é estar ali, é construir produto. Quando não tem produto você atuar numa solução, né? Então, assim, a gente tem até um case que foi muito bacana, que a gente foi provocado há mais ou menos uns 4 anos atrás para fazer uma utilização dos nossos produtos de previdência como garantia de operações de crédito. Nossa. Isso, quando você olhava a regulamentação, não existia. Mas também tinha acabado de sair a lei da liberdade econômica, né? E você tem ali as suas formas de atuação. Então a gente fez uma construção que foi puramente jurídica, uma construção documental, uma solução para poder criar um produto. Uau! Então, foi o jurídico, junto com a área de produto, a área de meios de pagamento, criando um produto novo para a companhia, um produto novo para o mercado. E aí, esse ano, saiu, né, depois que a gente já está há 4 anos fazendo, e o mercado também foi e fez, depois que a gente fez. E aí esse ano saiu a lei de garantia que agora está regulamentando essa atuação de você utilizar, e aí eles foram até mais, utilizar não só o produto de previdência, mas o produto de seguro e produto de capitalização como garantia das operações de crédito. Por quê? Porque foi uma política de governo que quis fazer algumas medidas de fomento ao crédito. Mas você vê, uma questão de fomento ao crédito atuou num impacto aqui na área de seguros, e que a gente conseguiu mapear isso muito antes, prototipar e entregar para o mercado. Abriram um caminho também para as outras pessoas também irem fazendo, né?
Então faz parte muito disso, né? A gente quando fala de regulamentação ou regulação nesse caso, né? Seguros, né? É uma área muito regulada, né? E o órgão regulador ele é muito atuante, Então a gente está as normas mudam toda hora. Eu brinco lá com o meu time que a gente, cara, se você não gostar de ler norma, você não vai trabalhar com seguros, porque a norma de hoje provavelmente não vai ser a norma do ano que vem. É raro a gente ter uma estabilidade de norma, e assim, as normas lá, por exemplo, acho que a média é uns 4, 5 anos no máximo. Nossa. Que a norma não passa por uma revisão completa. De 5 em 5 anos, normalmente muda muito. Me parece ser uma área que é bem trincada, assim, na questão de, tipo, você tem várias coisas que você precisa seguir, mas ela toda hora recebe uma mudança. Ela vai ser... Isso é bacana, porque isso te provoca, isso Sim. te estimula, isso não deixa você cair na zona de conforto. Tem que ficar preparado para mudança. Você tem que estar toda hora ali se atualizando, toda hora, cara, isso mudou, o parecer que eu dei ano passado não serve mais para agora, então eu tenho que pensar de novo, mas eu consigo aproveitar alguns conceitos daquilo que eu falei ano passado. Sim. Então, lá é muito engraçado, porque volta e meia eu sento com o meu time e aí eles lembram, assim, que é até bacana, assim, o mercado segurador ele é um mercado que tem baixo turnover, então as pessoas acabam ficando bastante tempo nos lugares, o que é diferente da cultura que a gente vê hoje, né? Mas aí meu time lembra, fala assim, não, mas a gente, há 2 anos a gente deu um parecer que foi contrário. Eu não tenho problema em mudar de opinião. Sim. Porque a regulação mudou, então assim, não é aquela opinião que eu dei lá 2 anos atrás, não é que ela estava errada, ela está errada hoje, talvez. Mas naquela época ela era o correto, ou ela era a mais adequada, ou ela era a possível naquele momento. Sim. E aí agora eu estou falando diferente? Estou falando diferente. Eu acredito nisso? Sim, acredito. Por quê? Porque o cenário mudou, a regulação mudou, a forma de se relacionar com o cliente mudou. Então, isso é que é bacana. Eu acho que você está ali... O dia não é igual. Por mais que você faça a mesma atividade, o dia não é igual. Aproveitando esse gancho, eu queria perguntar se você tinha comentado uns anos atrás essa importância do seguro para uma vida futura, essas coisas. Na época da pandemia, você acha que teve uma mudança muito grande? As pessoas queriam ir atrás de algo para ter um seguro, algo para a vida? Eu acho que esses momentos eles são transformadores, né? Sim. Porque as pessoas têm consciência da sua finitude e é um momento que você na hora fala, poxa, vou fazer, acho que vou, mas ele também passa assim muito rápido. Sim. O ser humano esquece muito rápido. Sim. Né? Falar hoje aí pra galera que a gente usava máscara, né? A gente olha, usava, isso aqui, tipo, foi engraçado. Ontem eu estava lá na Fenaló, no shopping Frei Caneca, e a gente foi almoçar e eu fiquei procurando álcool em gel. Nossa. Na praça de alimentação não tinha mais. Sim. Não tinha. Em restaurante aquilo, em fast food, em restaurante à la carte normal, eu rodei para achar um álcool em gel, porque eu queria higienizar a mão e o banheiro era longe e eu falei, pô, tô na praça de alimentação, vai ser fácil, vai né? Ter que ter, né? Cara, não achei álcool em gel, entendeu? Então assim, você vê a rotina, as coisas mudam muito rápido. Eu até achava os dispensers, mas eles estavam vazios. Então, assim, falar que as pessoas agora estão mais conscientes em relação ao seguro por causa da pandemia, eu tenho ressalva. Porque eu acho que sim, no momento elas ficaram mais conscientes, porque, infelizmente, morreu muita gente, né? E veio essa sensação das pessoas, né, com relação
ao risco, né, de caraca, isso aqui pode acontecer um negócio desse. E acho que é bacana falar que o mercado segurador ele foi extremamente atuante na pandemia. Muitas seguradoras mantiveram seus compromissos, mesmo quando a pandemia estava nas suas condições, como uma condição de exclusão de cobertura. Só que é isso, né? Você estava... Ninguém imaginava que a gente iria passar por uma pandemia. Então, era uma cláusula padrão, basicamente, mas quando aconteceu uma pandemia mundial, isso aqui é o mercado segurador, né, na sua maioria, muitas seguradoras, depois acho que a SUSEP até chegou a se manifestar sobre isso, e elas cumpriram com as suas obrigações, mesmo sendo uma cláusula de exclusão. Sim. Isso foi bacana. Mas é isso, acho que o mercado seguro não é só, é o que ele entrega para a sociedade, né? Ela tem uma pegada ESG, né? Uma pegada social. Quando você faz um seguro, é devolução, né? O bacana ali é quando você... porque você está falando de morte, né? E morte é a única coisa que a gente sabe que é certa. Sim. Sim. Não sabe quando, mas que vai acontecer, vai. Exato. Então, assim, poxa, teve uma situação de morte. Então, você saber que o seu produto, ele está garantindo que aquela família não vai ter um impacto financeiro, ela não vai... Aquelas crianças vão poder continuar estudando, aquele cônjuge não vai ter que voltar a trabalhar, porque a pessoa que faleceu, né, pensou no seu planejamento, pensou na sua educação financeira e garantiu, né, para eles uma reserva, uma segurança, né, uma rede de cobertura ali para eles estarem amparados. Eu acho que isso é muito bacana. Então, eu acho que além de tudo isso, tem o propósito de você trabalhar em seguros. Eu acho que você está fazendo um bem para a sociedade. Mesmo, né? Para a sociedade. Para a sociedade, acho que é bacana. Bom, voltando um pouco no que a gente estava falando também sobre a inteligência artificial, qual é o impacto dela na automação do processo do sinistro e também do atendimento ao cliente? Como funciona o atendimento ao cliente, mesmo com essa questão da inteligência artificial? Eu acho que aí a gente tem só que separar as coisas, né? O que é inteligência artificial, o que é automação, o que é atendimento ao cliente, porque você pode fazer por GenExp, você pode fazer por árvore de decisão, né? GenExp é linguagem computacional, né? São expressões gerais, General Expressions, né? E aí você consegue extrair, você pode fazer isso por RPA, né? Por robôs, que eles conseguem extrair expressões gerais de uma conversa e aí aplicar uma árvore de decisão e te dar uma resposta e te direcionar para uma solicitação ou para uma abertura de requerimento mais específico. E é o que hoje funciona, né? E hoje é o que funciona mais em atendimento. Óbvio que a gente consegue ver também inteligência artificial hoje em bot de atendimento, mas ainda muito incipiente. Conheço mais um caso assim da Lemonade, que é uma seguradora americana, que ela tem toda a parte de atendimento ao cliente para aviso de sinistro, né? Aviso sinistro é outra. Para o aviso de sinistro, que é quando acontece, né, um evento lá, né, você vai acionar o seguro. Então, toda essa parte deles é tratada por robôs já com inteligência artificial. Então, assim, mas normalmente é o caso mais exponencial assim que me vem à cabeça de segurador usando na parte de atendimento ao cliente.
As outras ainda não têm evoluído para a inteligência artificial, mas tem outras tecnologias por trás, assim, como eu falei aqui por alto. E eu acho que é isso. A gente volta até para o que a gente estava falando com o Pedro. Quando eu aplico inteligência artificial, cara, eu posso aplicar inteligência artificial para N etapas, né? Eu posso aplicar ela na subscrição, eu posso aplicar ela numa melhor precificação do risco, tá? Eu posso usar a inteligência artificial para diversas etapas da minha cadeia. Automação, aí eu acabo indo um pouco mais para o back-office, né? Eu vou para o contrato, eu vou para a policy, eu vou para uma automação de um processo de sinistro, eu vou para onde eu boto RPAs para lerem documentos, para analisarem documentos. Você consegue fazer uma automação para a implantação automática das apólices, dos sistemas. Onde é que eu consigo usar os bots? Muito na parte de UX e UX, né? Então, assim, Posso ser chata? Pode. O que é isso? Que eu falei antes, UX, CX tá. User Experience e Client CX é Customer ou Client Experience. Tá. É o pilar do centrado no usuário, né? Ok, e não é chata não, relaxa, porque às vezes a gente acaba usando, né, esses mecanismos, né? Porque, bem ou mal, da onde a gente estuda, de onde a gente aprende, e você vê hoje muito também nos cargos, né? A pessoa UX designer, né? Então, exato. É um design de experiência do usuário. Sim. Um design de experiência do usuário. Mas isso acho que é um pouco do brasileiro de adotar esses mecanismos, mas você está certíssimo. Eu não gosto, mas acabo usando também. Então, mas também acaba ficando automático, né? Quando você está na área, você trabalha com isso, então... Mas aí a gente volta aqui para esses usos da tecnologia, e a tecnologia ela pode ser aplicada em vários momentos, né? Em várias etapas da cadeia produtiva de seguros, e que é isso que vai fazer. É isso que vai fazer o seguro ser um seguro 4.0. Né? E não necessariamente, não, eu quero contratar um seguro digital. Não é isso. Não é porque o seguro é digital. E na regulação também, na regulamentação também. Porque a evolução, né? A evolução dos produtos. Hoje, isso veio muito com a pandemia, por exemplo, mas antigamente você contratava, por exemplo, um seguro de carro. Como é que era? O ano inteiro, né? Você paga lá mês a mês. Hoje não, hoje a SUSEP já regulamentou os seguros intermitentes. Você pode fazer um liga e desliga dali. Você não, estou contratando seguro só para quando eu estou no carro, quando eu estou dirigindo. E aí como é que você faz isso? Precisa ter o quê? Precisa ter uma tecnologia, precisa ter um aplicativo que controla quando que o carro está em movimento, quando que o carro não está em movimento. Nossa, que legal. Lá atrás, e aí a gente não pensava nisso como uma coisa disruptiva, mas vocês lembram dos patinetes eletrônicos? Sim. Então, aqueles patinetes, eles tinham uma delimitação de atuação, né, de área. Você não podia sair daquela área, por exemplo, todo aluguel de patinete que você fazia tinha um seguro ali dentro, né? Que a empresa do patinete dava para você, porque ela não queria o risco de ser processada se você caísse e se machucasse. Então tinha um seguro ali. Só que como tinha uma área de limitação da utilização do patinete, aquele seguro também tinha uma questão de geofence, né? Que é cerca geográfica, né? E você faz isso como? Por geolocalização. O patinete ele tinha, né, um GPS dentro dele, e você, o usuário, como é que você contratava? Pelo smartphone. Então você também tinha um GPS para provar a sua que a empresa conseguia monitorar o seu uso. Então ele conseguia saber se
evento, né, segurado, segurado, né, ele aconteceu ali dentro daquela cerca geográfica, então, para saber se estava coberto ou não estava coberto. Então, assim, são isso no seguro agrário, né, nos grandes riscos de obra, você pode ter também a inteligência artificial atuando na prevenção de fraudes, porque você consegue ter análises preditivas de comportamento e falar assim, opa, tem algo estranho aqui, o cara está contratando vários produtos ao mesmo tempo, então, e acionando seguros. Isso também entra muito em Legal Ops, né? Assim, porque, bem ou mal, né, e aí a gente na comunidade de Legal Ops, né, assim, o que é Legal Ops, né? Muita gente chama de eficiência, né? Eficiência jurídica, área de inteligência jurídica, porque o Legal Ops ele vem para resolver esses problemas. Como é que você aplica tecnologia, como é que você aplica dados, como é que você aplica as metodologias ágeis para você tornar a nossa atuação mais eficiente, você ganhar tempo, você melhorar processos, identificar processos que podem ser automatizados, identificar processos que você tem perda, e aí você rever o fluxo desse processo, meramente, por exemplo, um quesito básico de você ter os seus KPIs, que são os seus indicadores de performance. Sim. Essa análise, ela já te dá uma segurança, né? Não, e ela uma já te dá uma previsibilidade, um caminho, ela te dá, como gestor, você pode virar e falar assim, opa, eu tenho um problema aqui, que talvez se você não tivesse o indicador, você não saberia. Então, hoje lá na nossa atuação, a gente tem um BI exclusivo da área do consultivo de negócios. Então, eu sei quantas demandas entraram, quais são os tipos dessas demandas, como é que está a alocação do meu time por tipo de demanda. Então, eu consigo fazer uma análise preditiva de falar, está diminuindo nessa atividade aqui, então eu não preciso mais alocar 2, 3 pessoas para fazer essa atividade, eu posso liberar uma pessoa e migrar essa pessoa para outra atividade que está tendo um aumento, né? Então, é uma ferramenta de gestão também muito poderosa, né? Indicador, é uma coisa que todo mundo tem, mas a gente, né, em direito, você fala planilha, Excel. A gente é humana. A gente é humana. Eu sou de humanas. Cara, mas advogado que, por exemplo, vai trabalhar no contencioso, se você não souber fazer conta, se você não souber fazer juros compostos, cara, você está ferrado. Então você precisa ter outras competências, né? E eu acho que essa questão a solução não ser normalmente jurídica, a área de Legal Ops, ela te suporta muito nisso. Porque ela vai também te ajudar a construir pontes nas outras áreas. Porque sozinho você não faz nada. Sim, exato. Exatamente. Então você precisa ter gente que compra a sua ideia, né? Porque muitas vezes, e aí vou usar um exemplo nosso lá. A gente falou, por exemplo, de usar a inteligência artificial na regulação do sinistro, né? Então, usei o exemplo da procuração. Hoje a procuração ela acaba vindo toda para o jurídico. Por quê? Porque o analista de sinistro ele vira e fala assim, olha, eu não tenho competência para dizer se a gente pode aceitar essa procuração ou não. Procuração, vocês sabem, não tem uma forma específica em lei. Ela pode vir de todo jeito. Sim. Todo jeito. E aí você virar e falar que é um analista de sinistro, que não tem formação jurídica, que é o responsável por dizer se aquela procuração é válida, pode ser aceita ou não para esse caso específico, né? Você seria maldade com ele. Então, assim, e aí onde o jurídico entra para dar esse suporte. No passado, a gente falou, não, a gente vai treinar. A
gente ia lá, dava treinamento, não sei o que, isso melhora? Melhora muito, mas não resolve. Ainda acaba vindo para o jurídico, né? Mas assim, já é uma solução, antigamente o treinamento, que era possível e que funcionava, mas ela não elimina a atividade, né? A atividade ainda continua existindo. Quando você bota, por exemplo, uma inteligência artificial generativa, que ela vai ler o documento, que ela vai fazer uma análise e ela vai dizer se aquela procuração pode ser aceita para aquele caso, você resolveu a vida do analista sinistro, você resolveu a atividade vir para o jurídico, você eliminou, você diminuiu um SLA do analista de sinistro, você excluiu o SLA do jurídico. Então você está entregando aquela análise de uma forma mais rápida para a companhia e para o cliente. Então você está garantindo um serviço melhor com o uso da inteligência artificial. Ah, mas a inteligência artificial é cara, não consigo implementar. Ótimo, não tem problema. Dá para fazer um RPA com uma série, que é um robô com leitura de caracteres? Dá. É mais difícil? É menos assertivo? Aí você vai ter que fazer uma tomada de risco. Fala assim, olha, o que eu vou fazer então? Então eu vou criar aqui as minhas GenX, né? Quais são as expressões que eu entendo que isso precisa ter para essa procuração ser aceita? Eu vou dar peso, eu vou atribuir um score para elas. Então, se essa procuração, esse RPA, identificar essas GenX, ele, com a regra que eu dou, com os pesos que eu dei para ele vai dar uma nota para essa procuração. Se ela for acima de 8, igual ou maior que 8, pode aprovar. Vai lá, o analista de serviço tem autonomia para tocar o processo sem ir para o jurídico. Se ela for abaixo de 8, não, vai para o jurídico, porque aí a gente acha que Tem que revisar. vai ter que revisar. Mas eu já vou receber um documento que eu sei o score dele, então eu sei quanto esforço eu vou precisar ter nele. Então, um documento com nota 2, eu vou precisar de uma análise mais cuidadosa. Um documento com nota 7,5, eu já vou ter, né, ali o resultado de que ele achou as palavras tais. Eu já vou nessas palavras, já vejo quais são as palavras mais próximas, e aí eu vou fazer uma análise mais rápida, mais assertiva também. Eu acabo diminuindo também o meu SLA quando ele vem para cá. Então, a área de Legal Ops, ela serve para isso, ela serve para suportar, para dar eficiência. E sempre que a gente fala nesses usos da tecnologia em cada processo, né, a área de Legal Ops está suportando isso. Tá? Seja ela no jurídico, seja ela auxiliando outra área. Quando a gente fala do documento que a gente falou mais cedo, da pólice, né, a gente falou termo técnico. Cara, se eu der um documento para vocês de uma pólice de seguros, dificilmente vocês vão entender. Dificilmente mesmo. Mas e se eu aplicar Visual Law, né? É isso que eu ia falar, tá muito ligado ao visual. Entendeu? E às vezes não é tecnologia. Sim. Né? Às vezes A gente fala tecnologia de inovação, nem sempre é tecnologia. Inovação, ela é mudança de processo às vezes. Né? Inovação, a tecnologia suporta a inovação, mas ela não é por si só a inovação. É um dos caminhos, né? É um dos caminhos. Uma outra exemplo de que a gente fez inovação jurídica sem tecnologia e que resultou em produto, né? Assim, não sei aqui se vocês estão familiarizados com trust, talvez o Pedro que atua no segmento bancário, mas o trust é um produto financeiro que tem fora do Brasil, ele não tem paralelo no Brasil, é onde você já deve ter visto em filme, a pessoa morre e fala assim, ele deixou tudo para cachorra. Né? E aí tem dor da cachorra e a família não ficou com nada. Então, assim, nos Estados Unidos, principalmente, né, tem esses produtos de trust que você não tem aqui no Brasil. Mas a gente conseguiu lá, por também uma criação jurídica, criação de tese e documentos, suportes, a gente chegar perto disso. Né? Mas eu consegui deixar para beneficiários específicos, diferentes, indicar, por exemplo, falar que para o Pedro, vou deixar a minha previdência, ou então fazer um certificado que eu deixo, vocês dois são meus filhos, e aí eu faço uma previdência em meu nome, cujo beneficiário é o Pedro, ou aqui é a Ju. E aí eu falo assim, não, mas poxa, Pedro, desculpa,
Pedro é mais avoado, né? Então eu quero que o Pedro receba uma renda por 30 anos, porque eu sei que se ele receber tudo de uma vez só, ele vai torrar em um mês. Caramba. Não, poxa, a Júlia foi aquela menininha, pô, certinho, não sei o que, eu confio na Júlia, ela pô, sempre juntou o dinheiro dela, ela super... Não, beleza, para a Júlia eu vou deixar que ela receba tudo de uma vez só, mas desde que seja a partir de 2042. Então, se acontece o evento morte antes, não vai receber nada. Ele está começando a receber uma renda, mas em 2042 você vai receber a bolada. Então, a gente consegue, por uma construção jurídica, documental, às vezes, atender os anseios de clientes que chegavam aqui e falavam, não, eu quero fazer porque lá fora dá para fazer, não sei o quê. E aí, isso aqui não tinha. E você olha a regulamentação, ela não tem essa permissibilidade, ela não tem como você pode construir isso. E aí, mais uma vez, é o jurídico sendo parceiro do negócio, construindo soluções que vão virar, às vezes não um produto, porque essa não é um produto, mas ela vira um decisor do cliente contratar aqui ou contratar em outro lugar. Sim. Então, eu acho que assim, esse suporte do jurídico, da área de legal ops, e aí como é que você constrói esses documentos, porque esses documentos eles têm que ser compreensíveis. Né? Sim. Eu acho que é uma questão de transparência e explicabilidade. Né? O documento ele tem que ser transparente, tem que ser... Você tira esse medo da pessoa também. Exato, e quando a gente fala de Visualó, né, assim, as pessoas vêm logo na cabeça, um monte de ícone, um monte de cor, não é isso, né? Às vezes o Visualó, você consegue fazer um documento 100% texto em Visualó. Sim. Como? Só a disposição do texto já... Hierarquização, linguagem simples, entendeu? Então, assim, você... Não é só colocar um gráfico. Exato, não é botar um ícone, botar um joinha. Se o cara morrer, bota um bonequinho com um xizinho no olho. Não é isso. Eu acho que é a clareza. É a clareza. Eu até brinco que, assim, a gente não aprende isso na faculdade. Né? Falar, pelo contrário, na faculdade a gente aprende a falar difícil. Sim. Né? E falar simples. Escrever um texto em linguagem simples, eu demoro muito mais do que escrever um texto em linguagem difícil. Você vê que você chegou lá quando você consegue explicar para uma pessoa que não sabe nada, né? Porque tem que ter domínio do assunto para poder fazer Mas não é isso. só o domínio, né? Porque às vezes você tem o domínio do assunto, mas você só sabe explicar ele difícil, de forma difícil. Eu acho que assim, dos mantras que eu falo, minha equipe me escuta falar isso toda hora, né? Meu time, a Beca tá aqui, não me deixa mentir. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Sim. Sim. É o objetivo. Então não adianta, eu posso sair de uma reunião, arrasei, high five, caraca, não, se o cara não entendeu o objetivo, cara, pô, mandei benzaço, falei pra caramba, não sei o que, expliquei tudo, o cara saiu de lá com uma cara de ponto de interrogação, e aí? Se foi assertivo? Não foi. Pelo contrário, o cara vai sair de lá e ele vai procurar outro advogado da minha equipe e falar, e aí, cara, posso fazer esse negócio ou não? Porque eu fiquei meia hora na reunião ali e não sei se eu posso fazer. Sai com mais dúvida ainda, entendeu? E aí, eu acho que a gente caminha acho que no legal hackers da Mackenzie, eu acho que é importante deixar recados para os estudantes, né? Falei um monte de coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Seguro a gente não aprende na faculdade, falar simples a gente não aprende na faculdade, mas eu acho que é importante também a gente entender uma coisa, o direito, ele é muito técnico, mas ele não é só técnico, ele é relacional, ele é político, ele é comercial, então a gente tem que ter esse jogo de cintura. Sim. A gente tem que ter esse jogo de cintura. Por quê? Porque a gente não aprende isso na faculdade. E você pode ser muito bom técnico, mas você não é insubstituível. Porque técnico, tá todo mundo na faculdade se formando para ser técnico. Então técnico tem técnico bom pra caramba. Sai um, você acha outro. Fácil. Então, cara, o direito não precisa ser a sua única formação.
Não estou falando para vocês fazerem faculdade também de economia, não é isso. Cara, estudar direito, eu acho que é igual ao inglês, né? Você decidiu fazer direito, então você saber direito é o básico. A hard skill é o que você tem que fazer. Por quê? Só olhar as vagas. Minimamente te pedem o quê? OAB ativa. OAB ativa é uma comprovação técnica, né? Você formou e passou na prova da OAB, né? Mas, cara, foca nas outras, nas soft skills, né? Foca em oratória. A diferença que você vai fazer, o que vai trazer que vai diferenciar É dos isso. outros. Foca em oratória, foca em marketing, foca em gestão, foca em liderança, foca em novas tecnologias, saber o que você pode agregar como disruptivo, ser o disruptivo da sua área de transformação, da sua área de atuação, né? O que você pode trazer ali, aquele incômodo de, cara, isso aqui não pode ser feito diferente? Por que isso é feito dessa forma? Não é só aprender atividade, né? Se você está ali e você está fazendo só a petição porque chegou lá, ou você está fazendo só o cadastro do processo, ou você está fazendo só aquele contrato com aquele modelinho padrão, desculpa, essa é a atividade que vai ser automatizada, essa é a atividade que vai ser substituída, transformada. O que você traz a mais? Gestão, liderança, oratória, saber falar, saber se portar, novas tecnologias, o que eu estou estudando, metodologia ágil. Estou falando aqui um monte de coisa, eu sei que pode ser, pode ser assustador, não. É porque assim, a gente também, eu não quero que as pessoas caiam no risco eu chamo de síndrome da disponibilidade, né? É você virar e falar assim, não, qual é o próximo hype? O que eu tenho que... já fiz oratório, agora vou fazer um curso de marketing, agora eu vou fazer design, agora eu tô ficando, calma, também é isso. Eu acho que entende, acho que você precisa entender o que serve para você naquele momento. Né? E acho que eu falei isso ontem, lá na Fenaló, e acho que é bacana repetir aqui para vocês. Porque foco não é você dizer não para coisa ruim, para coisa chata. Assim, ô Pedro, toma essa planilha aí, faz esse cadastro. Não, vou focar em outra coisa. Não, isso não é foco. Foco é você dizer não para coisa bacana. Foco é você dizer não para coisa legal. Foco é você virar e falar assim, cara, vamos fazer um projeto em Visual. Aí você fala assim, cara, não, porque eu estou focado aqui em outra coisa. Eu não vou ter tempo, eu não vou ter capacidade, não a capacidade no sentido intelectual, mas o recurso mais valioso que a gente tem é o tempo. Então você tem que administrar o seu tempo. A autonomia de você saber que você está se dedicando a alguma coisa, que você, por mais que você goste daquela outra coisa, você quer focar, ter uma eficiência boa naquilo que você está fazendo, é uma disciplina, é algo que você desenvolve. Não necessariamente está dizendo que aquilo não é importante para você, ou que não é legal, mas é a disciplina de ter o foco de fazer algo e 100%. E é importante, eu acho que é isso que você falou, é o 100%. Hoje, né, todo mundo elogia, multitarefa, você é multitarefa. Você não tem problema. O problema é você ser multitarefa. Fazendo 10 cursos ao mesmo tempo. Beleza, você está dando o seu 100% nesses 10 cursos. É isso, é você organizar o seu tempo, você gerir o seu tempo. Não, estou fazendo 10 cursos, mas eu consegui me dividir aqui, segundo eu vou fazer 2, terceiro eu vou fazer 2, quarto eu vou fazer 2, e eu estou ali. Eu estou presente, eu estou entendendo, eu estou provocando, eu estou absorvendo as coisas. Show. Se não, e aí isso é muito particular, vai de cada um, né? Eu estou ali, beleza. Eu só consigo fazer um. Sim. Ótimo, faz um. Acaba esse um, vou para o próximo. Acaba esse próximo, vou para o outro. Ótimo. Não tem receita de bolo, não tem resposta certa. E acho que isso é bacana, que é da individualidade de cada um. Mas a provocação que eu quero deixar aqui para vocês e para a galera que está assistindo é essa. Assim, cara, não é só o direito. Sim. O direito é o mínimo esperado. É o mínimo esperado. Então, assim, ninguém te fala isso na faculdade. E eu queria também te agradecer, porque você passou conselhos preciosíssimos pra gente agora.
pro pessoal que está assistindo também. E também caminhando para o final já, para a gente encerrar com chave de ouro. Pedro, a gente tem algumas perguntinhas para fazer para você. Assim, o que você recomenda para uma pessoa que quer entender mais do assunto, como a gente já discutiu que não tem essa parte de seguro? Bem breve, assim, não precisa ser nada muito elaborado para não já assustar a pessoa, vai atrás de tantos 10 livros para entender sobre o assunto. O que você diz para a pessoa começar? Isso. Seguro? Cara, olha os programas de estágio das seguradoras. Eu acho que a prática, ela é a melhor escola. Tá. Dificilmente você vai encontrar material que você, do zero, não vai ter muita dificuldade de entender. Por quê? Porque é isso, o seguro é muito técnico. Se você não teve contato nenhum com isso, eu acho que o melhor lugar para você começar é numa seguradora, é numa corretora, em algum player do mercado. Para você ter contato com a forma, com os jargões do seguro. E tem uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados no finzinho assim, do podcast. Recomenda pra gente um livro e um filme que você tenha assistido, ou livro que você tenha lido, que você tenha gostado bastante, algum significado muito legal. Enfim. Pode ser na área, pode ser algo... Exato, pode ser de qualquer área, ou só... Vamos lá, livro é fácil. Livro é fácil até porque a gente, assim, eu faço a comunidade, né, de Legal Operations e a gente teve 2 lançamentos agora de Legal Operations, da Saraiva Jurra, assim, cara, Clóvis, me desculpa aí, eu não vou saber aqui de cabeça, mas eu vou pegar a cola aqui rapidinho. Pode pegar. A gente teve até o lançamento na Fenaló. Foi o que foi lançado ontem? Esse foi o segundo que foi lançado ontem, na verdade ontem, anteontem. E aí teve um outro que foi lançado já há mais alguns... Foi uns 2 meses atrás. Tá contigo, né, o livro? Ontem foi Criatividade, Comportamento, Inovação e Processo. Então é isso, o livro Criatividade, Comportamento, Inovação e Processo, e o outro que foi lançado antes é o Legal Ops, Como Começar, é isso? Aí vocês vão ter que fazer corte aí. Tá bom, a gente corta essa parte. É o livro de Legal Ops, Como Começar, e é bacana, né, até o trabalho de legal design que eles fizeram nesses 2 livros, né? Um livro, a capa é uma porta, e o outro é uma chave. Então, falando Legal Ops e Criatividade e Inovação. E aí vocês decidem a chave na porta, a porta na chave. Nossa, legal. Acho que esses dois livros, cara, para quem quer ir para esse caminho de Legal Operations e inovação jurídica, ver o que tem muito case, né? São vários autores, né? A galera de mercado mesmo que escreveu, a galera da comunidade. Então, assim, eu acho que a leitura é essencial. E o filme? Filme? Cara, filme você me botou numa saia justa. Porque eu tenho 2 filhas pequenas, então eu só vejo filme de criança. Eu vejo filme... Nossa... Algum filme assim que você goste, que você queira recomendar para o pessoal assistir? Tá, não tem que ter a ver com direito. Não, pode ser do seu gosto pessoal. Cara, meu gosto pessoal. Pô, aí é válido, porque Harry Potter, todos. Mas assim, eu tenho um filme que, assim, particularmente, eu posso estar zapeando a TV e se ele está passando eu paro para assistir. E... tem uma brincadeira lá no trabalho, porque a gente usa muito jargão desse filme no nosso dia a dia, é Tropa de Elite. Nossa, Tropa de Elite, 1 e 2, cara. Bom. Eu não consigo não ver se ele estiver passando qualquer... Tá no finalzinho, faltando 5 minutos eu paro pra assistir. Não, tá? quem consegue, né? Esse filme é Cara, muito bom. É muito bom. Gostaria de agradecer também os nossos parceiros, os advogados gestores, que escrevem um conteúdo incrível, artigos maravilhosos no mundo jurídico. Eu recomendo a todos vocês, pessoal que estão nos escutando, nos assistindo agora, busquem lá, advogados gestores, e acessem o conteúdo incrível deles.
E também, para finalizar, agradecer você pela sua participação, por Obrigado. tudo que você passou pra gente, né, Pedro? Sim, todo o conhecimento, toda a disposição que você teve. Foi um Exato. prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho de seguro, de inovação, de inteligência artificial. Cara, a gente falou aí o quê? 1 hora? Se deixar, se não interromper, Exato. vai longe. Foi uma conversa assim, super agradável, muito obrigada mesmo. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem. Também gostaria de agradecer a Pact, que é uma empresa maravilhosa e também cedeu um lugar para a gente estar aqui hoje gravando. Então, agradecimentos à Pact. Acompanhem também o trabalho deles, que é muito incrível. O pessoal é super inovador, estão agindo de forma maravilhosa. Então, é isso. Acompanhem também a Pact.